Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre o Furacão em busca de um zagueiro no mercado de transferências, dois jogadores pertencentes ao Atlético que tiveram seus empréstimos confirmados a outros clubes do futebol brasileiro e a provável escalação do Furacão para a partida de amanhã contra o Foz do Iguaçu. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E hoje eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, não vou pedir compartilhamento. Hoje eu vou agradecer cada um de vocês. Completamos 200 inscritos no canal em menos de 2 meses de existência, uma marca que muito me orgulha pela confiança que vocês depositaram no meu trabalho. Prometo que a gente vai continuar publicando conteúdo aí de qualidade no canal, sempre procurando melhorar em todos os sentidos, tanto na questão do próprio conteúdo, quanto na questão técnica de produção, vídeo, áudio, enfim, tudo aquilo relacionado à qualidade do conteúdo que é produzido aqui no canal. E, mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente falar sobre os assuntos do vídeo de hoje. E o Furacão esquentou os motores em busca de um zagueiro no mercado de transferências. Sabe-se que essa é a prioridade da diretoria na busca por reforçar o elenco antes do início da Libertadores. E nessa terça-feira surgiram 3 nomes. Em matéria assinada pelo jornalista Guilherme Moreira no portal ge.com, informa-se que o Atlético teria feito uma sondagem ao staff do zagueiro Joaquim, destaque do Cuiabá na última edição do Campeonato Brasileiro, mas que o Dourado exige de 4 a 5 milhões de euros pela liberação do jogador, um valor que, por mais que seja um zagueiro relativamente jovem, que tenha se destacado na última edição do Brasileirão, considero bastante inflacionado. Honestamente, acredito que o jogador não tenha todo esse valor. Metade desse valor, acredito que estaria muito bem pago pela contratação do Joaquim, que é, sim, um bom zagueiro. Um segundo nome que surgiu hoje, informação do jornalista Thiago Marquezini, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, é que o Atlético estaria conversando com o zagueiro Bernardo Chapo, destaque de 23 anos do Ituano, na última edição do Campeonato Brasileiro. Um zagueiro bastante alto, bom no jogo aéreo, se destacou na última edição da Série B. Resta saber se ele conseguiria transportar para o nível de exigência do Atlético na temporada 2023 o mesmo bom desempenho que ele teve em 2022 na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas considero sim um nome bem interessante. Se por acaso essa história se desdobrar e a contratação acabar se confirmando, a gente vai ter vídeo no canal analisando a chegada do Bernardo Chapo ao Atlético. E por último, mas não menos importante, informação do jornalista Jorge Nicola, confirmada posteriormente pela Monique Vilela, o Atlético disputa com o São Paulo a contratação do zagueiro Kaique Rocha, revelado pelas categorias de base do Santos, que foi muito jovem para a Sampdoria, clube do futebol italiano, e esteve emprestado ao Internacional na última temporada. Atuou pouco com a camisa do Colorado, mas é um zagueiro bastante alto, mais de 1,90 m, seria o zagueiro mais alto do elenco do Atlético, jovem ainda, 21 anos, e essa realmente seria uma aposta. Não existe margem dentro de campo que lastreie essa contratação, que a gente possa afirmar que seria um bom reforço para o Atlético. A gente teria que aguardar a vinda dele e algumas partidas dentro de campo para verificar o que ele pode ou não acrescentar, mas está dentro do perfil que o Atlético busca, jovem, alto, bom no jogo aéreo. Vamos aguardar e verificar como é que essa história se desdobra. Conforme as coisas forem acontecendo, vou informando para vocês aqui no canal. Em termos comparativos, para finalidade de análise, o único que seria absoluto em questão de jogo aéreo seria o Joaquim, que tem tanto uma média de duelos aéreos vencidos por partida superior a todos os zagueiros que o Atlético tem hoje no elenco, quanto uma eficiência nos duelos aéreos maior do que todos os jogadores que integram o elenco do Furacão nessa data. Então seria sim o jogador mais caro, mas seria também quem teria um retorno mais seguro, pelo menos segundo os números. Bernardo Chapo tem número de duelos aéreos vencidos por partida próximo do Pedro Henrique, embora seja mais alto, e tem uma eficiência nesse tipo de jogada um pouco menor que a do Pedro Henrique. Então não teria uma grande diferença nesse sentido, embora seja um jogador de 23 anos que, com um nível maior de exigência, pode sim ter uma evolução e se tornar um jogador bastante competente nesse tipo de lance. Seria uma aposta interessante, a meu ver. E Kaique Rocha realmente seria uma aposta mais arriscada. Pela questão da baixa minutagem, a gente não tem como usar os números dele como fonte de alguma coisa, mas é um zagueiro alto, jovem, foi muito cedo para o futebol europeu. A gente sabe que a formação de zagueiros na Itália ela é muito capacitada, então de repente ele pode ter sim se tornado um bom zagueiro nesse período que ele passou nas categorias de base do clube italiano,
e a gente teria que aguardar uma eventual chegada dele ao Atlético para avaliar a real capacidade dele, tanto no jogo aéreo quanto em relação a todas as outras facetas do jogo. Segundo a informação da noite de hoje, 2 jogadores pertencentes ao Atlético foram anunciados como reforços de clubes brasileiros por empréstimo nessa terça-feira. O primeiro é o atacante Fabinho, que teve aí uma boa Série B com a camisa do CRB na última temporada. E o segundo é o zagueiro Luan Patrick, com passagens pelas seleções de base, que foi anunciado como reforço do Red Bull Bragantino para a temporada 2023. Fabinho tem contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro desse ano, então após o término do empréstimo com o Criciúma estará livre para continuar no clube catarinense ou buscar um novo clube, não volta ao Atlético. E o Luan Patrick tem contrato mais longo, se for bem no CRB, pode ser visto aí no Atlético nas próximas temporadas. É um zagueiro muito bem cotado, com passagens por todas as seleções de base, já despertou interesse de clubes importantes da Europa. Gostaria de ver o Luan se dando bem lá em Bragança Paulista e voltando para fazer parte do elenco do Atlético nas próximas temporadas, com algum destaque, espero. Terceira e última informação de hoje, para enfrentar o Foz do Iguaçu nessa quarta-feira na Arena da Baixada, o técnico atleticano Paulo Tur deve escalar o Furacão com Bento, Madson, que reestreia pelo Atlético, Zé Ivaldo, que volta ao clube depois do empréstimo ao Cruzeiro na última temporada, formando dupla com o Thiago Heleno, e Pedrinho fechando o quarteto defensivo. No meio de campo, Fernandinho, Alex Santana e Vitor Bueno. Mais à frente a gente tem Davi Terans, Pablo e Tomás Coelho. Então, algumas coisas interessantes para se avaliar, ver como é que o Madson vai reestrear, um jogador que vinha em uma fase bastante ruim pelo Santos, mas que teve uma boa passagem pelo Atlético em 2019. Da mesma maneira, o Zé Ivaldo teve um bom ano pelo Cruzeiro, tem muita gente esperando que ele seja titular em 2023, tomara que ele vá bem. Um destaque negativo, a meu ver, a permanência do Pedrinho na lateral. A gente gostaria de ver o Fernando ser experimentado naquela posição, mas imagino que isso deve acontecer em algum momento nas próximas partidas. No meio de campo, destaque para a dupla Fernandinho e Alex Santana. O Atlético vai ter mais poder de criação. E uma curiosidade, a utilização do Vitor Bueno no meio de campo, no lugar do Terans, com o Uruguai deslocado para o lado direito, como aconteceu contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Pablo, como homem de referência, tem sido um dos destaques do Furacão nesse início de temporada. E Tomás Coelho ganhando, pelo menos provisoriamente, momentaneamente, a vaga que foi do Vitinho nos primeiros jogos de 2023. E um bônus aqui para vocês, o Atlético anunciou oficialmente que o atacante chileno Luciano Arriagada foi inscrito no Campeonato Paranaense. Não há confirmação ainda de que ele estará entre os relacionados para a partida de amanhã, mas vamos torcer para que ele esteja. Eu tenho bastante vontade de ver o Arriagada com a camisa do Atlético. É um jogador que chamou atenção no futebol chileno e que, com um pouco de sorte, pode estar bem aqui pelo Furacão. Então é isso, gente. Eu agradeço pela atenção e pela paciência de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela confiança, pelos 200 inscritos em menos de 2 meses de canal. Vou procurar corresponder com um bom conteúdo. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, depois da partida entre Atlético e Foz do Iguaçu, com o pós-jogo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.